Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Júlio Miranda Canhada, prazer recebê-lo aqui no canal. Ele está falando de São Paulo e ele tem uma tese em filosofia defendida pela USP, sobre filosofia praticada no Brasil. Até vou perguntar para ele como é que ele vê essa questão do termo, né? Tem um debate, filosofia do Brasil, no Brasil, brasileira e tal. Mas antes de chegar nessa pergunta, eu queria perguntar da trajetória dele, como é que foi escolher esse tema de pesquisa. A gente sabe que no Brasil, quem trabalha com filosofia geralmente começa estudando autores europeus, né? E existem alguns estudos menos numerosos sobre autores de tradição não europeia e a tradição nossa aqui do Brasil. E a sua tese é uma dessas que se colocam nesse sentido, né? Que para mim é essencial e eu acho muito importante esse tipo de estudo, né? Então vai ser também bom tê-lo aqui no canal para complementar essa lacuna, né? Aqui, pelo menos do meu canal, que aí tem poucas pessoas que falaram disso por enquanto. Então, muito obrigado pela sua presença, pelo aceite aqui. E a primeira pergunta é essa, para você contar um pouco do seu percurso, né, até a escolha desse tema. Oi, Caio, eu que agradeço o convite, obrigado. Fico feliz de poder conversar sobre esses assuntos com você. Fico feliz também de poder contribuir com o seu canal e parabéns pelo canal. Assim, eu acho que as conversações filosóficas têm o mérito de, digamos, abrandar a solidão, acho, de todos nós nesse momento no momento pandêmico que a gente está passando. E também, mas por outro lado, tem também o mérito que vai ultrapassar esse momento particular que a gente está e vai se constituir num acervo, né, de pesquisa e de interlocução, digamos assim, que vai ficar ali disponível para futuros interessados, né? Então, eu acho realmente uma iniciativa muito, muito legal e, enfim, fico feliz de poder participar dela também com você. Falando um pouco da minha trajetória, engraçado, você disse que geralmente os pesquisadoras em filosofia começam estudando um autor europeu, né? Também foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz graduação em filosofia na USP e no meu mestrado eu fiz um mestrado sobre Merleau-Ponty e Proust. E a ideia era um pouco investigar o modo de constituição do discurso filosófico merleau-pontiano, cruzando com apropriações que eu imaginava que ele fazia com o romance do Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido. Então, e também examinar as relações mais gerais entre filosofia e literatura, né? Mas terminando o mestrado, eu comecei a ler por curiosidade o livro do João Cruz Costa, que é um livro de 1956, se eu não me engano, que é a contribuição à história das ideias no Brasil. É interessante porque, na verdade, durante a graduação, eu fiz parte do movimento estudantil e do centro acadêmico, e o Centro Acadêmico de Filosofia da USP na verdade, se chamava João Cruz Costa. E depois mudou, recentemente eu soube que mudou o nome, mas era interessante fazer parte de um centro acadêmico que homenageava um professor do qual eu não conhecia nada, assim, e também eu acho que os meus colegas também não conheciam, sabe? Então eu comecei a ler esse livro do Cruz Costa e achei tudo muito estranho, porque os autores dos quais ele tratava, né, que eram filósofos brasileiros do século XIX e da primeira metade do XX, né, na verdade do começo do século XX, naquela minha leitura eu não conseguia entender por que o Cruz Costa considerava que aqueles textos eram textos filosóficos. Tão acostumado eu estava com um tipo de leitura específica da filosofia, sabe?
Então, mas aquilo me atiçou minha curiosidade, digamos assim, e logo depois eu fiz um projeto para o doutorado, que era então estudar a filosofia no Brasil, a filosofia pré-universitária. Então era um pouco, no fundo era examinar o que vinha antes da profissionalização universitária em filosofia no Brasil, considerando essa profissionalização com o início aí nos anos 30, né, com a USP mesmo, mas sobretudo os anos 50, que eu acho que é um momento em que esse paradigma filosófico profissional ele se estabelece no Brasil, né? Então você tem as primeiras teses de doutorado defendidas por brasileiros, então você tem a primeira geração de professores, generalizando muito, né, e simplificando, mas você tem esse momento em que a pós-graduação começa a funcionar de uma maneira mais autônoma, né, independente da França, isso no caso da USP. Então, minha ideia era, bom, que história, será que não haveria uma outra história, digamos assim, da filosofia no Brasil que escapasse à história de matriz francesa, na qual eu fui formado, né, na USP? Então, era um pouco, esse projeto de doutorado, eu queria estudar tudo que vinha antes, assim. E, ao longo da pesquisa, eu fiz esse recorte, que era, então, começar no começo do século XIX e até o fim do século XIX. Então, a tese ela ficou restrita a esse período, porque o que eu encontrei foi algo muito mais numeroso e muito mais complexo do que eu imaginava que fosse de início, né? Então, digamos que eu subestimei ali o meu objeto, a minha proposta, e depois reavaliei. Então, eu acho que foi um pouco assim que eu cheguei nesse tema, sabe? Muito interessante. Bom, já que você já começou a falar da sua tese, então se você quiser falar desse recorte, tem também um recorte territorial, tem uma linha de herança entre isso e o que acontece na USP, ou você reconhece a fundação da USP como algo heterogêneo, a essa tradição do 19 que você estudou? Como é que você vê isso? Desculpa, você pode repetir, Caio? Deu uma travadinha, sabe, no Ah, deu começo uma travada? Tudo bem. da sua pergunta. A pergunta é para você entrar já na sua tese, né? Falar do recorte que você fez e se você reconhece que entre esses autores e essa geração uspiana, a partir dos anos 30, se há de fato uma quebra, são duas coisas diferentes, ou se existiria uma continuidade, aquela velha questão da história, né? Contínua ou descontínua, e Uhum, também tem um recorte territorial no trabalho que você fez. tá. É, tá. Eu acho que existe e não existe uma continuidade, digamos assim. É, tentando responder de uma seguinte maneira. Existe que eu acho que dá para a gente chamar, que é uma história da filosofia no Brasil. Então, você tem uma série de textos que contam o que foi a história da filosofia no Brasil. E o primeiro deles é o texto do Silvio Romero, se chama Filosofia no Brasil, que é de 1878. E depois você tem outros textos que tomam por referência esse texto do Silvio Romero. Então, acho que dá para escolher pelo menos outros quatro. O segundo deles seria o do Leonel Franca, do padre Leonel Franca, que foi publicado em 1918, que se chama também A Filosofia no Brasil. Depois eu acho que entraria o próprio Cruz Costa. Depois a gente teria que considerar, acho que o Antônio Paim. E por fim, o Paulo Arantes. Depois, se você quiser, acho que dá para a gente falar mais sobre algumas dessas perspectivas, mas o que é interessante é que, com exceção talvez do Antônio Paim, todos esses autores, eles ou eles consideram que a perspectiva filosófica deles ela é fundadora da filosofia no Brasil,
ou eles consideram que, no caso do Paulo Arantes, por exemplo, a perspectiva a qual ele se filia, que seria essa filosofia de matriz francesa, né, uspiana, ela não só ela é fundadora de uma maneira de produzir filosofia no Brasil, que ao mesmo tempo interdita a produção de filosofia no Brasil propriamente dita. Daí a ideia de que, no fundo, nós teríamos obtido a vantagem da missão francesa ao restringir o nosso trabalho ao comentário e interpretação de texto, né, dos grandes clássicos da história da filosofia. Eu estou dizendo isso, então, porque eu acho que essa tradição profissional universitária, ela se auto-justifica como uma ruptura em relação às produções filosóficas brasileiras anteriores. Eu acho que o Paulo Arantes aí talvez seja, no departamento francês de ultramar, né, talvez seja a interpretação mais relevante nesse sentido de construir uma ruptura com as produções filosóficas brasileiras anteriores. Então, nesse sentido, não há uma continuidade, sabe? E se nós formos pegar os próprios textos dos autores, então, por exemplo, alguns autores que eu estudei na tese, o Domingos José Gonçalves de Magalhães, que em 1858 publica Os Fatos do Espírito Humano, e que é uma obra considerada pelos contemporâneos, né, do Gonçalves de Magalhães como a obra inauguradora da filosofia no Brasil. Então, tomando como exemplo essa obra, esse texto, o que a gente nota é que existem muitas diferenças na maneira como se concebia o que era produzir filosofia. Então, por exemplo, a relação com a história da filosofia. Enquanto nós, que fomos formados na tradição universitária, né, essa francesa, digamos, em geral, nós temos um pressuposto, digamos assim, de respeito à história da filosofia, no sentido de que o objetivo seria mais compreender do que julgar, né, alguma obra de algum filósofo, né? Na filosofia do século XIX, no Brasil, e também na França, mas para a gente ficar no Brasil, era considerado legítimo que um filósofo discutisse temas com filósofos do passado. Então, por exemplo, se o Gustavo de Magalhães está discutindo a questão da percepção, o que é a percepção, ele vai dizer, bom, o Platão acertou nisso e errou naquilo ao avaliar o que fosse o que seja a percepção. Ou assim também o Descartes, e assim por diante, né? Então, você tem uma diferença na consideração do que é a autoridade filosófica na história da filosofia, digamos assim. Eu acho essa uma diferença bem marcante. E você tem várias outras diferenças. Você tem uma diferença de etiqueta discursiva, no sentido do decoro discursivo. Quer dizer, qual é o tom que você deve usar nos seus textos filosóficos, principalmente no que diz respeito aos seus adversários, né? Então, a polêmica era uma coisa muito presente no século XIX. E aí, isso é uma coisa não tão presente entre nós, né, digamos assim, mais hoje, né? O ideal de neutralidade, serenidade, né, objetividade, ele é uma expectativa mais considerada mais positiva do que o embate polêmico de ideias, né? E, enfim, tem outras características também. Eu acho que uma coisa importante é como a filosofia ela era um campo menos autônomo em relação a outras disciplinas.
as fronteiras entre os saberes, elas eram mais fluidas, eu acho. Então, as relações, por exemplo, entre filosofia, medicina, direito, poesia e literatura, política, ou fisiologia, frenologia, essas fronteiras elas eram mais fluidas. Se a gente pega como exemplo um objeto como um objeto clássico da filosofia, a relação entre corpo e alma, por exemplo, né? Você vai ter tanto filósofos discutindo no campo da medicina, quanto médicos discutindo no campo da filosofia. Então, em livros de filosofia, como por exemplo esse mesmo Fatos do Espírito Humano, a gente encontra discussões que em princípio seriam discussões mais médicas. Também, por exemplo, né, não só. E se a gente pega o Anuário Médico Brasileiro, que era uma revista que publicava as pesquisas dos médicos, né, no século XIX no Brasil, o Arquivo Médico Brasileiro, você vai ter lá discussões sobre filosofia médica. Então esse é um exemplo dessa fluidez, eu acho, das disciplinas, né, ou dos saberes que eu acho que acontecia ali. Então eu acho que esses exemplos são exemplos que eu acho que marcam um pouco as diferenças entre a prática filosófica brasileira do XIX e essa prática filosófica profissional, universitária, né? Enfim, é claro que isso são generalizações sempre, né? Nem toda filosofia do século XIX no Brasil era assim, e nem toda filosofia profissional universitária ela é assim também, né? Mas se fosse para pensar em linhas gerais, eu pensaria assim. O recorte territorial que você perguntou, você se refere, digamos assim, o fato de eu ter escolhido um território como o Brasil, ou dentro do Brasil, alguns lugares ou regiões? Dentro do Brasil, porque, pelo que eu Tá. percebo, né, parece que a USP é o grande marco, né? A USP diz respeito ao município de São Paulo. Então, para você traçar esse... Claro que tem impacto sobre toda a produção acadêmica, filosófica, mas mesmo em São Paulo, há outras linhas também, né? Por exemplo, a PUC, Mosteiro São Bento, também tem as suas tradições, né? E tem professores que foram formados, que dão aula na PUC, por exemplo, na filosofia medieval, por exemplo, né, que são de outra tradição, embora pratiquem também uma espécie de filosofia medieval no estilo francês, do comentário, né? Uhum. Mas, enfim, essa questão que eu queria saber, porque mesmo se a gente ficar só em São Paulo, é mais complexo do que somente a USP, mas se a gente for tomar o Brasil como um todo, região do Nordeste, região do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, me parece que a gente tem um cenário bastante mais complexo, né? Então, para você montar isso e identificar a missão francesa na USP como um marco, né? Como é que você construiu essa história anterior à filosofia acadêmica? Entendi. Não, eu acho que você tem toda a razão, sabe? A USP, ela adquiriu centralidade para mim, acho por duas razões. Uma que é menos importante, mas existe, que é um pouco uma razão pessoal, porque é como se eu precisasse me autocriticar para que eu conseguisse enxergar outros modos de se fazer filosofia no Brasil, né? Então, e a segunda razão é que vários testemunhos diferentes, não só os pianos, reconheciam digamos assim, eu acho que o paradigma uspiano francês, ele de maneira nenhuma ele esgota ou ele ilumina todas as várias maneiras de produção de filosofia no Brasil, e isso circunscrevendo a cidade de São Paulo, como você mesmo falou, né? Se a gente quiser
mas, ao mesmo tempo, não considerar essa perspectiva que surgiu ali deixa a leitura da nossa história, eu acho, muito insuficiente, sabe? Então, quando eu... digamos assim, quando eu estava falando que o projeto de pesquisa, no início, ele era do começo do século XIX até os anos 50. E eu fui, na verdade, eu consegui chegar, eu parti do começo do século XIX até o fim do século XIX. Então, avançando para o século XX, seria justamente o momento de ampliar, não ampliar, né, mas de considerar todas essas produções filosóficas que você mencionou agora. Então, por exemplo, se nós temos essa tradição uspiana francesa que se faz notar em outras universidades, nós temos também, como você mencionou, uma tradição que segue paralela a essa, digamos assim, desde o começo do século XX, que é a de matriz católica, né? Então, se de um lado você tinha professores que iam fazer seu doutorado na França, etc., você tem, por outro lado, professores e professoras que iam fazer seu doutorado em Roma ou em Louvain. E isso provoca tradições filosóficas muito diferentes, né? Então, enfim, não sei se ficou claro, mas essa centralidade da USP, para mim, ela é mais num sentido que eu precisava, digamos, como validar, digamos assim, essa tradição, ela produziu uma desqualificação muito importante de outras produções filosóficas, sabe? Então, lidar com ela era, ao mesmo tempo, poder abrir, para mim, o cânone para outras, enfim, para isso que vinha antes, né? E que era o que eu queria conhecer. E, na tese mesmo, no que se refere ao Brasil, os territórios, as localidades que mais apareceram foram Rio de Janeiro, Salvador e Recife, né? Recife e Olinda, né? Considerando que eram, digamos, esses polos culturais e acadêmicos e políticos e econômicos também, né? Em que você tinha mais, enfim, primeiro que você tinha as faculdades de direito, né? Na verdade, você tinha de São Paulo também, mas a Faculdade de Direito de Olinda, depois Recife, e também as faculdades de Medicina, né? De Salvador e do Rio de Janeiro. Então, e é interessante até que no século XIX ocorre essa contraposição entre Norte e Sul, né? Considerando que o Recife e Pernambuco era chamado Norte, né? Entre Norte e Sul, na filosofia também, no Brasil, no século XIX. E aí a figura de Tobias Barreto é importante? Exatamente, exatamente. Porque você tem o Gonçalves, voltando, né? O Gonçalves de Magalhães, ele é considerado pelos contemporâneos como esse inaugurador da filosofia no Brasil, no século XIX, né? E ele é o responsável pelo, digamos, pelo estabelecimento da psicologia espiritualista eclética, né, no Brasil, ou seja, de matriz francesa, a partir de uma leitura do Cousin, Victor Cousin, e do Jouffroy, principalmente, vários outros autores, mas você tem, então, a apropriação da filosofia eclética cousiniana com muita força nesse momento, né? E você tem a presença francesa não só na filosofia, mas na literatura, né, na pintura. Acho que isso já foi muito estudado, né? Nessa primeira metade aí do século XIX no Brasil, também é absurdamente relevante, né? O Tobias Barreto, ele, a partir dos anos 70, né, de 1870, ele começa a deslocar essas referências. Então,
e aí ele se autoproclamava como o introdutor do germanismo no norte do Brasil e no Brasil de modo geral, né? Então a referência cultural e intelectual que ele mais defende passa a ser a Alemanha, né? Então, de uma filosofia espiritualista eclética, a gente passaria com o Tobias Barreto para uma filosofia de inspiração transformista ou evolucionista, né? Que daria naquilo que ele considera ser o monismo, ou seja, formulando de outra maneira, só renomeando de outra maneira, você tem um modelo biológico naturalista para pensar as ideias e, portanto, a filosofia, né? E essa contraposição entre norte e sul, ela acontece também no caso dos positivistas, porque também ali por volta dos anos 70, de 1870, você tem o começo da apropriação da filosofia positivista no Brasil, né? E que teve muita penetração posterior, a gente pode dizer até, enfim, o Vargas era uma liderança, digamos assim, de inspiração positivista, né? Mas essa contraposição norte-sul se dá porque quando o Comte morre, se tem uma disputa, né, sobre a filiação em relação à obra dele, né? Então, e você tem os ortodoxos que reivindicam a obra do Comte como um todo, não só a teoria do conhecimento, mas também a parte política. E você tem os heterodoxos, que acham mais interessante só a parte da teoria do conhecimento e deixam de lado a parte política e religiosa. E esses ortodoxos, no caso do Brasil, eles são fortes no Rio de Janeiro, né? Daí eles terem criado a igreja ou o apostolado positivista no Rio, e terem tido um papel político muito importante nessa passagem da monarquia para a república, e depois, propriamente, na república, né? Que eles eram muito organizados politicamente, tinham editora e tal. E em Recife, no então chamado Norte, prevalece esse positivismo heterodoxo, que os autores consideravam mais arejado e menos dogmático, né? Então, essa contraposição norte-sul, eu acho que ela acontece dessas duas maneiras na filosofia no Brasil no século XIX. Então, e a figura, eu acho, mais importante no caso de Recife é sim o Tobias, mas também o Silvio Romero, né? Uma outra coisa que eu queria perguntar, Júlio, sobre a questão da transmissão e da construção de um sistema, para usar o termo do Antônio Cândido, em que um autor remete ao outro. Você falou que isso começou a acontecer com a obra do Silvio Romero, na sua posteridade, né? Depois ele e os outros que vieram sempre se reportavam a ele e ao livro dele sobre a história, e isso começou a construir uma espécie de tradição da história da filosofia no Brasil. Mas, a meu ver, isso é muito insuficiente, né? Queria saber de você, você mesmo disse que o Cruz Costa, que deu aula na USP, é quase um desconhecido na própria USP, né? Então, apesar de haver esse sistema, né, essa construção dessa tradição, ela ainda é insuficiente. E aí eu queria te perguntar, como é que você vê isso mais recentemente, da sua tese para cá, se existe um grupo, se isso está crescendo, como é que você vê a construção desse campo de estudos em história do Brasil, de filosofia do Brasil, mais recentemente? Uhum. Legal. Então, primeiro desse ponto de vista histórico, essa referência que o Cruz Costa faz ao Leonel Franca, que por sua vez faz ao Silvio Romero, essa seria mais uma referência
dentro disso que a gente poderia chamar de história da filosofia no Brasil, que são textos sobre história da filosofia no Brasil, né? Agora, entre os autores que produziam filosofia no Brasil, eu acho que desde o momento em que há Brasil, no sentido como uma categoria de pensamento disponível para os intelectuais, ou seja, a partir da independência do Brasil, porque a ideia de Brasil como nação, a não ser em pouquíssimos casos, mas no século XVIII, por exemplo, ela não fazia sentido, porque ela era uma categoria ausente, né? Essa categoria ela vai sendo construída só, enfim, imediatamente antes e imediatamente depois da independência em 1822. Então, num certo sentido, desde que há Brasil, nesse sentido mais específico, né, da palavra, há filosofia. E é muito impressionante quando você vai ler esses livros do século XIX e, sobretudo, os jornais e periódicos. É muito impressionante a gente verificar como existia sempre uma discussão entre os autores. Então, se a gente fizer uma comparação assim selvagem e pensar proporcionalmente na classe letrada do século XIX e na classe, quem era alfabetizado no século XIX dessa elite cultural e quem é alfabetizado hoje, né? Digamos, com hábitos de leitura e tal. No século XIX, a filosofia ela era muito mais presente enquanto discursividade. Quer dizer, ela era muito mais discutida então, claro, proporcionalmente, né? Porque a população era muito menor e principalmente essa elite letrada ela era muito menor do que ela é hoje, mas proporcionalmente. Então, fazendo referência à ideia de sistema do Antônio Cândido, ou você tinha, eu acho que desde ali já discussão e referência de autores uns aos outros, brasileiros. Isso é muito interessante e para mim foi surpreendente assim notar, lendo principalmente os periódicos e jornais, né? Porque o século XIX ele é um momento de explosão dos periódicos, né? Então você tem muitos jornais e periódicos curtos, né? Às vezes um autor ele funda o seu próprio jornal, ele escreve o jornal inteiro e isso dura 2 meses. Então, enfim, você tem ali uma outra ideia. Então eu acho que o debate ele era muito vivo, as polêmicas muito vivas. Bom, eu acho, agora chegando mais perto, né, da gente, né, do nosso tempo, assim, eu acho que existe uma desqualificação muito grande ainda desse tema, filosofia no Brasil, mas isso tem mudado. Mas essa desqualificação, ela se deu, eu acho, muito por uma associação entre, digamos assim, era como se você for estudar filosofia no Brasil, por definição você é nacionalista. Então, ou seja, por definição você é de direita, né? Exceto ali nos anos, final dos anos 50 até o golpe militar, você tinha ali um nacionalismo considerado de esquerda, mas em geral o nacionalismo, né, ele é visto como uma coisa de direita. Então, eu acho que essa associação ela ficou muito presente. É como se esse objeto, a filosofia no Brasil, tivesse sempre essa marca. Então, funcionou, eu acho, por um tempo, essa contraposição entre filósofos e filósofos brasileiros de matriz europeia ou cosmopolita, né, e de esquerda.
e filósofos ou historiadores da filosofia no Brasil que seriam nacionalistas e que, por definição, seriam de direita. Eu acho que essa contraposição ela é uma contraposição imaginária. Assim. Ela funcionou, ela teve efeito político, institucional, né? Teve um efeito institucional muito, muito forte e, portanto, político, mas ele é um tanto imaginário, porque as coisas não são assim, né? E eu acho que um pouco essa contraposição assim muito estanque, ela nos últimos anos ela começou a ser desfeita, o que eu acho muito bom. Então eu acho que tem surgido muitos trabalhos agora, não muitos, mas comparativamente, né, tem surgido mais trabalhos agora sobre filosofia no Brasil. Eu me lembro que quando eu comecei o doutorado foi uma pesquisa muito só que eu fiz. Tanto, enfim, porque onde eu estava não havia mais ninguém. A minha orientadora foi a professora Marilena Chauí. E ela tinha publicado textos sobre o Farias Brito e me estimulou muito com a minha pesquisa, mas, digamos, não era o campo de estudos dela, né? E assim com a generalidade dos professores daquela instituição, então de outros colegas. Então foi uma pesquisa bem solitária nesse sentido. Só que aos poucos eu fui vendo que talvez por essa espécie de onda coletiva que a gente não sabe direito como ela funciona, mas eu me lembro, enquanto eu estava no doutorado ainda, saiu o livro do Margucci, do professor Paulo Margucci, em 2013. O primeiro volume da História da Filosofia do Brasil. E agora já saiu o segundo. E depois eu fui tendo contato com outros professores. Já conhecia muito pouco, mas o trabalho do Luiz Alberto Cerqueira, professor da UFRJ, que tinha publicado trabalhos sobre o Gonçalves de Magalhães e que toca um grupo de pesquisa no Rio muito importante que se dedica à filosofia no Brasil e que possui um site que tem um acervo de textos. Enfim, eu acho que talvez seja o grupo que há mais tempo se dedica a esses temas. Há também o professor Júlio Cabreira na Universidade, na UNB, que também se dedicou a esses temas e com quem eu me correspondi. Então, eu acho que, enfim, e aí começam a surgir já há algum tempo outros pesquisadores que vão estudando temas mais específicos. E eu acho que cada vez mais é uma área que voltou a suscitar interesse, assim. Não voltou, né? Talvez ela tenha começado a suscitar interesse agora, interesse de quem está na pós-graduação e como eu, assim. Então, agora, quando você fala em tradição insuficiente, talvez o que a gente possa pensar é que, assim, existem poucos espaços institucionais de troca, né? Sobre esses temas, então, ou revistas. Então, é difícil você debater, né? Eu acho que está começando, eu acho que o professor Paulo Margucci também é um animador de encontros nesse sentido, né? Eu acho que é isso, acho que está começando, mas eu acho que é uma área ainda inteiramente a ser explorada. Tanto no sentido histórico, não é? Quanto mesmo o século XIX, ou ainda a produções filosóficas produzidas no Brasil colonial, quanto no sentido mais presente mesmo. Assim, eu acho que tem uma enormidade de assuntos a serem estudados e trabalhados. Sabe? Muito bom, Júlio. Gostei muito. Eu queria só perguntar uma última coisa sobre o livro do Margucci que você se referiu. Lá na introdução ele faz uma espécie de divisão de tendências ou grupos ou campos, né, de pesquisa na filosofia brasileira atual, né? Ele fala que tem o campo dos acadêmicos universitários vinculados aos grupos,
os cursos, né, de graduação, de pós-graduação, a CAPES, CNPq, ANPOF, mas também tem um outro vinculado à Academia Brasileira de Filosofia, mais conservador, que tem a sua tradição também, da onde vem, por exemplo, o Antônio Paim, que você também comentou. Depois tem um outro, que ele chama de literatos filósofos, né? Que são aqueles autores literários, mas que expressam intuições filosóficas, tal como o Margutti fala, né? Então ali ele coloca o Machado, coloca Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Lima Barreto, né? E aí haveria ainda um último grupo que ele chama de diplomatas filósofos, que seriam aqueles que foram formados no Instituto Rio Branco e incentivados desde o início a escreverem textos autorais, né, a comentar a tradição, mais do que comentar, a se apropriar da tradição filosófica para construir pensamentos autônomos, Vieira de Mello e outros. E aí ele faz uma contraposição entre esses quatro e diz que há um desconhecimento profundo entre o que cada um desses grupos faz. O mais numeroso é o da CAPES, né, o da ANPOF, o último encontro que teve tinha mais de 2.000 apresentações de trabalhos, né, um dos maiores eventos de filosofia do mundo, mas setorizados em cada sala com 3 pessoas só assistindo e pouco conversa entre eles. Então, eu vejo que esse diagnóstico, quando eu li esse livro, me chamou muita atenção que ele tenha feito isso, esse diagnóstico, e isso começou a me incomodar. Não sei se aconteceu com você, esse fato de que houve realmente uma expansão do ensino de pós-graduação, da pesquisa. Por outro lado, não houve nenhuma organicidade nessa expansão, né, para falar só desse grupo ao qual eu e você fazemos parte. E dos outros grupos, né, também não tem essa relação. A gente tem aqui ou ali, timidamente, né, um trabalho na estética sobre a Clarice na filosofia, sobre o Machado. Esses diplomatas filósofos não são discutidos na academia, Melchior e todos esses outros, ninguém fala deles, né? Assim, quase ninguém, não tem tese sobre isso, eu não conheço. Talvez tenha, né? Porque são muitas, também não sei toda a pesquisa, mas se tiver, é raro, né? E esse grupo da Academia Brasileira de Filosofia acontece a mesma coisa. Então, assim, como o diagnóstico a gente tem um campo fértil de filosofia, tem muita filosofia sendo feita no Brasil, mas ele é ignorante de si, né? Ele não se conhece. E um dos efeitos dessa ignorância é o desconhecimento da sua própria história. Aí eu acho que a sua tese vem nesse sentido do Margutti também, né? De cumprir essa lacuna a partir do aporte histórico, né? Eu acho que eu queria te perguntar, na minha visão, também o que eu tento promover aqui, essa forma de olhar, né? Cada pesquisador olhar a si e aos outros que estão fazendo, às vezes, coisas muito parecidas, e ver a fertilidade do que a gente tem hoje, atualmente, sendo produzido em filosofia no Brasil, em várias regiões do país, e a gente não tem o conhecimento. Tem gente pesquisando, às vezes, a mesma coisa, tem grupos sobre teoria crítica num lugar, em outro, e não se conhecem. Às vezes, de vertentes diferentes. Às vezes, tem alguém que é formado na filosofia analítica, por exemplo, mas que está pesquisando um assunto como a fake news, por exemplo, né, o meme, e um outro que vem do marxismo, e um outro que vem do Michel Foucault, e estão fazendo a mesma coisa. Só que eles leem só a sua matriz teórica e o seu objeto, às vezes, e desconhecem esse campo. Então, o que eu tento mais ou menos fazer aparecer, né, mas que não é ainda a minha pretensão enquanto escritor, é só no canal aqui, mas isso na verdade eu fui isso foi acontecendo, não é que era a minha intenção inicial, mas começou a acontecer, né, de eu perceber que isso tudo está pulsando, né, essa filosofia brasileira, né, que não é ainda um traço nacionalista, mas que tem características próprias. Uma delas é o desconhecimento de si mesmo, né? Que é uma coisa que na Alemanha não existe, na França não existe. Na França eles sabem, né, o que é o Descartes, e na Alemanha eles sabem quem é o Kant e o Leibniz, e nos Estados Unidos eles sabem da tradição deles. Na América Latina e em outros países isso acontece até mais do que aqui, até em países menores. Paraguai ou a Guiana Francesa, que é uma colônia até hoje, eles têm uma noção, que eu dou aula no Amapá, né, na divisa com a Guiana Francesa, eles têm uma noção muito mais consciente da sua condição colonial,
por serem franceses da colônia, do que muitas vezes quem está no Amapá, né? Então, um monte de coisa aqui, mas que eu queria te perguntar, né, sobre a questão do campo e esse diagnóstico do Margucci na introdução do livro dele. O que você acha disso? Eu acho muito interessante o diagnóstico do Margucci. Me fez pensar o seguinte, eu acho que a falta de interlocução, porque são duas faltas de interlocução, né, que você está contando, né? Uma, ela é interna aos universitários, né, a esses que fazem parte da ANPOF, da CAPES, etc. E a outra, ela é entre os universitários e não universitários, ou não universitários de filosofia, né? Então, diplomatas, escritores e a Associação Brasileira, Academia Brasileira de Filosofia, que agrega, enfim, diferentes trajetórias. Eu acho que, primeiro, o não diálogo entre os universitários da filosofia e os não universitários, acho que talvez se dê, um dos motivos seja na defesa de que o título de filósofo só é merecido por quem passou pelos bancos da universidade. Entende? E isso eu acho muito limitador, sabe? Porque, então, e esse é um pouco o argumento para se desqualificar a filosofia no Brasil, principalmente a filosofia pré-universitária, porque seria como se o título universitário, seja de licenciado ou bacharel, mestre, doutor, ele conferisse aquela palavra mágica que é o rigor. Então, só produziriam trabalhos rigorosos quem teria passado pela trajetória universitária em filosofia, né? O que faz com que todos os outros fossem, portanto, não rigorosos, e aí entra uma série de desqualificações, que são, então, diletantes, autodidatas, né? Eu acho que essa oposição ela faz a gente perder muito, sabe? Porque eu não acredito que o título de filósofo venha só por uma trajetória universitária. Eu acho que a gente poderia pensar o título de filósofo como uma discursividade. Se o texto que se produz, em geral são textos, né, ou falas, mas em geral, se o texto que se produz, ele é um texto que possui marcas do gênero filosófico, então a pessoa que produziu aquele texto, ela é uma filósofa. Uma coisa mais simples, sabe, de se pensar. E isso faz com que a gente abra o cânone, digamos assim, de interlocutores. Daí dá para... Por que não considerar os filósofos diplomatas que tiveram uma trajetória autodidatas, talvez, na filosofia, ou que passaram por outros espaços, né, que não os espaços mais reconhecidos da ANPOF, por exemplo, como você mencionou. A discussão sobre os escritores, daí, quer dizer, aí é uma relação entre a filosofia e a literatura, né? Eu acho que talvez qualquer romance ou qualquer poesia, ela pode ser lida filosoficamente dependendo do interesse daquele que vai fazer essa interpretação, né? Digamos, né? E evidentemente em vários escritores a filosofia está muito presente no próprio processo discursivo de criação, né? Então e assim também com esses outros intelectuais da Academia Brasileira de Filosofia, mais conservadores, quer dizer, por exemplo, eu acho que se a gente quiser fazer uma crítica política, inclusive, desses autores mais conservadores, se a gente considera que eles são filósofos,
eu acho que a crítica, ela, inclusive, ela pode ser mais forte, sabe? Porque você critica não porque ele não sabe fazer filosofia, mas porque a filosofia que ele faz é conservadora, retrógrada, etc., sabe? Eu acho que isso abriria as possibilidades de interlocução e de troca. Agora, sobre você formulou bem, eu esqueci a especificidade da filosofia no Brasil é que ela Isso. desconhece a si mesma, né? É uma das É, características. Eu aham. reformularia a pergunta simplesmente assim: você defende que tem filosofia brasileira ou do Brasil, ou aquela ideia de que a filosofia é universal e aí tem a filosofia no Brasil? Tá, já vou responder. Só sobre essa falta de interlocução entre os universitários, esse encontro da Ampof de 2.000 pessoas que não conversam entre si ou talvez conversam só entre três, que na verdade eles já conversavam na universidade da qual ele pertence, né? Então, olha, Caio, o que eu acho que acontece é o modelo produtivista e competitivo alucinante que a gente está vivendo. Assim, você teve essa coisa fantástica, que foi a ampliação das universidades federais, sobretudo, né? A ampliação das vagas, a democratização do ensino. Então, você teve né, que está longe ainda de ser universal, mas que foi um ganho assim tremendo. Eu acho que isso mudou e vai continuar mudando muito o que acontece na filosofia no Brasil. Mas o que acontece é que os parâmetros de você não tem vaga que consiga acolher as pessoas que foram que fizeram doutorado ou mestrado, então eles estão à deriva, sem trabalho, e ao mesmo tempo ninguém pode parar de publicar, parar de ir em encontro. Agora com a pandemia é diferente, né? Mas você sempre tem que alimentar o seu currículo. Então isso cria um caminho de ultra competitivo. Então, para que você vai ler sem interesse, digamos assim, sem... Por que você vai ler o seu colega e citar o seu colega ou uma pessoa de outro estado no Brasil, que você nem conhece pessoalmente, né, eu quero dizer, se é muito mais prestigioso você citar o comentador francês ou alemão, ou inglês ou americano, etc., para depois você tentar publicar numa revista internacional, sabe? Então, eu acho que vai todo mundo, infelizmente, se acostumando e ficando muito massacrado por essa lógica que, no fundo, não deixa a gente conversar sem interesse prático imediato, entendeu? Por isso que eu acho que o seu canal é tão legal também. Enfim, mas isso era para responder uma outra coisa que você tinha perguntado. Sobre filosofia brasileira, no Brasil, do Brasil, né? Então, eu acho assim, o professor Paulo Margutti, por exemplo, faz questão em chamar a filosofia do Brasil, né? Enfim, eu prefiro falar em filosofia no Brasil, mas também não bato muito o pé. Assim, se a gente colocar a questão sobre a universalidade versus particularidade da filosofia, a questão ela é sempre pela universalidade, assim. Não sempre, mas em geral as pessoas vão responder pela universalidade. Ou a questão fica indecidível. E no fundo, parece que nunca se chega a estudar aquilo que você queria estudar, entendeu? Eu não acho que a questão ela precisa ser decidida antes, ou seja, a gente não precisa saber o que é a filosofia no Brasil ou do Brasil antes de estudar ou de discutir esse objeto, sabe? Eu tenho só uma resistência sobre a questão da filosofia brasileira, porque, assim, no período pós-independência do Brasil, foi o momento
de constituição da nacionalidade, né? Da ideia do Brasil como nação. E com toda a significação romântica que isso tinha na época, né? Então, você precisava inventar um povo originário, que, no caso, os intelectuais imaginaram que fosse um indígena, né? Que aquele proto-brasileiro, aquele que sempre esteve aqui na Terra esperando para que a nação se tornasse o Brasil, né? Ou que o Brasil se tornasse uma nação. Essa é a leitura dos românticos, né? Enfim, com toda a violência que isso implica também. A ideia de uma língua brasileira diferente da língua da metrópole, né, de Portugal, e também uma filosofia brasileira. Então, não é à toa que aparece nesse momento essa ideia de o Gonçalves de Magalhães foi o primeiro filósofo brasileiro. Então, eu acho que a característica nacional ou brasileira, para mim, ela sempre cai um pouco nesse ideal romântico do século XIX, de, no fundo, procurar uma característica essencial da filosofia produzida em uma nação, sabe? E eu acho que não há uma característica essencial na filosofia produzida no Brasil. O que há é uma extrema diversidade, como em qualquer outro lugar, digamos assim. Uma diversidade é isso, que eu acho que seria difícil ser unificada, sabe, sob alguma essência que conseguisse, no fim das contas, no limite, nos dizer o que é a filosofia brasileira. Muito bom, gostei muito das respostas e estou bastante satisfeito com a conversa. Obrigado. Eu também. Se quiser dizer alguma última coisa aí, fica à vontade. Não, também queria agradecer, achei muito legal. Espero que a gente se encontre mais vezes, talvez pessoalmente, não sei quando, mas é isso. Eu fiquei muito, muito feliz pela conversa também e queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar e falar sobre esses assuntos. E parabéns mais uma vez pelo canal. Assim, eu acho que é um acervo que vai ser, enfim, que já é interessante e vai continuar sendo por bastante tempo para muita gente. Obrigado. Vamos fazer sim um encontro, né? Quem sabe a gente não define algum tema, aí chama algumas pessoas. Essas coisas agora nesse período é o que a gente pode fazer, né? Então tem o canal, daí às vezes faz um evento e tudo. É bom porque as ideias circulam, a pessoa pode assistir de casa também. Claro. Sendo que é o ideal, mas enfim, é uma possibilidade também que foi aberta. Com certeza. E que amplia muito o acesso, né? Isso com certeza. É isso aí. Legal. Valeu, Júlio. Muito obrigado mais uma vez. Quem assistiu a gente aqui também agradeço. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.